Fala pessoal, quem fala Fetosa, tudo bem com vocês? Bem galera, vou estar reagindo, arranqueando, explicando todos os rituais de conhecimento feito aqui pelo ArchZ, né galera? Os rituais aí de ordem paranormal, cara, eu tô bem curioso, né, pra ver aí como é que é, né, os poderes, o ritual aí de conhecimento. Então galera, simbora aqui, mano, parte pro react, let's go, mano. Simbora galera, dá o play. Rituais Deixa o em ordem paranormal. E mano, tô bem curioso pra ver, né, se... vai ser superior ao do medo. Provavelmente, né, cara? Tem, ó, 43 minutos. Sistema de magia desse RPG, no qual é dividido em 4 Deve ter mais, né? Deve ter mais E rituais. nesse vídeo eu vou explicar e ranquear os rituais de conhecimento Aqui logo em cima do primeiro até o quarto círculo, incluindo o suplemento, avaliando o quão úteis cada uma dessas habilidades podem ser. Mas antes de começar, eu queria agradecer rapidamente pelo suporte incrível que eu recebi no primeiro vídeo dessa série. Foi surreal, absolutamente insano. Muito obrigado de verdade pelos inúmeros comentários. Esse vídeo tem um ano. Entrando no debate de origem, a quantidade de like e inscrição, isso ajuda demais. Especialmente só pra aumentar a minha confiança mesmo nesse início da jornada, que 100% ajudou demais. Brabo. E nos comentários vocês pediram pra falar de rituais. Então, aqui estou. Então, sem mais delongas, vamos adentrar o paranormal com a explicação de tier list, né? Nossa, Não tem como deixar tanto. passar. Caraca, mas eu vou rapidinho dessa moleque. vez. De medo é bem Primeiramente, a pouquinho. gente tem o West Tier, que é o roubado, o mesmo do outro. Aqueles são os rituais que são independentes da build que ou isso, sinergia sai daí. sempre é forte. Ótimo. Rituais que são pão com manteiga, sempre ajudam de alguma maneira, mesmo não tendo muita sinergia entre eles. Ou bom, rituais que cumprem o seu propósito, mas o efeito não é muito forte. Ou precisa de ajuda de sinergia externa, como um poder de ocultista ou outro. C, nicho, não necessariamente ruim, mas fracos ou inúteis, sem estar na situação bem específica. Que fazem, mas se tiverem na situação perfeita, mano, talvez fique até mais forte que A. D, Caraca. fraco, que é um ritual com os números meio baixos. Então ou vai ser nesse sentido, né? O efeito é a compensação, tão né? Nicho que você vai ver ele uma vez na temporada. Tem ataque forte. Normalmente. Peraí, tem que paralisar, né? Que ele tá explicando. Então, né, vai ter uns que o quê? O ataque é bem forte, mas, né, tem seu contraponto, que é muito ruim, talvez, seja isso, né? Vamos lá, deixa eu voltar só um pouquinho pra... Que fazem, mas se tiverem na situação perfeita, mano, talvez fique até mais forte que A. Pronto, é isso mesmo. Fraco. Que é um ritual com situação números meio baixos, ou talvez o efeito é tão nicho que você vai ver ele uma vez na temporada se ver. Normalmente, bem inúteis. E isso. Caraca. Agora sim, os rituais. Amaldiçoar arma. Um ritual bem usado ao longo da série por uma variedade de personagens, conseguindo ver até alguns dos visuais dele nos personagens que estão do outro lado. Pior que eu fico em cima Esse ritual permite que você aumente o dano de qualquer arma em mais um D6, e as formas avançadas dele permitem somente aumentar ainda mais o dano. Além desse ritual, o único ritual genérico do livro que possa ser adquirido de diferentes formas dependendo do elemento que você escolhe, mudando o tipo de dano que imbui a arma. Nesse caso, a gente está jogando conhecimento. É um ritual bem padrão do Ordem. É uma das maneiras mais fáceis de você conseguir dano elemental, que é bem forte. E assim, mano, eu pensava que a galera dos sinais do outro lado não tinha, né, aprendido os poderes, né? Tipo os rituais, mas pelo visto, né, aqui é o Xande. Ele aprendeu, cara, olha isso, caraca, essa arma. Os paranormais, já que elas frequentemente são vulneráveis a um certo tipo de dano, fazendo que rapidamente dadinho de D6 doer bastante no inimigo certo. No caso aqui, contra sangue. Mas o poder verdadeiro desse ritual se encontra na possibilidade de preparar ele. Se usar ele no meio do combate, gastar uma ação padrão quase nunca vai valer a pena o dano. Porque você vai perder um turno inteiro que você podia estar só dando 2 hits. Em vez de você gastar um ritual e bater, você podia bater e bater. Que geralmente um D6 não é mais que isso. Caraca. Mas se você preparar essa ação, igual mirar na porta antes de entrar, você consegue só um dano de boost fácil. E é aí que esse ritual brilha. Mas mesmo assim, o dano não é surpreendente, ele não escala muito bem, mas se você tiver aqueles pezinhos sobrando, tiver com um tempinho pra usar, ou melhor ainda, souber o elemento da criatura que você vai enfrentar, ele fica muito bom. Um forte B-tier. Ó, fica em cima ali. Meu Deus, mano, vou pra cá. Compreensão paranormal. Um dos primeiros rituais que eu classificaria como ritual de roleplay / investigação. São rituais que não têm uso direto, como de combate. Basicão, você né? tem que usar um nível de criatividade para conseguir ter o potencial deles. E geralmente são usados como mestre.
que você pode preparar a história através do uso deles. Nós, como a gente vê vários exemplos no RPG ou alguns rituais mais à frente, você vai fazer um uso bem forte narrativo deles. Mas voltando, como o caso do player, a compreensão paranormal permite que você entenda qualquer idioma humano e entender emoções animais. Caraca. E essas formas avançadas apenas deixam o ritual mais fácil de usar, mudando Pô, pouquíssimo. da hora esse ritual, hein? Realmente esse ritual é bem fraco. Ser limitado a só poder entender idiomas humanos é mais ou menos animal, é muito estacional. Então, mesmo que seja interessante ser um ocultista de conhecimento, seja bilíngue, sabendo tudo, é bem provável que o semestre deixe seu especialista só rolar uma tecnologia Pô, mano, isso e aqui colocar serve pro cara, né? quando precisar. Ganhar a Deixa esse vida ritual no mundo, super pra velho. trás. Você tá doido, Mano, se imagina. ele pudesse ler língua paranormal, seria outra história. Mas Pô, só mano. com língua humana, não tem nem muito Foda mais isso o aí, que falar. cara. Tem um Já paranormal é no nosso meio, né, objetivo. velho? Caraca. Enfeitiçar. Combate, Mais um ritual de é roleplay foda. que possui mais possibilidades que o anterior. Que, se vocês lembrarem, foi usado pela Peraí, quem é esse Artemis da Mansão personagem? Leone logo antes do Joey entrar. Calamidade. Que ali naquele momento ela fracassou. A graça do ritual a gente nem viu sendo usado. Mas, se o alvo tivesse falhado aquele teste de vontade, ele se tornaria imediatamente prestativo. Que, de acordo com o livro, faz com que o alvo imediatamente goste de você, concedendo mais 5 de teste de persuasão, e o ritual em si concede mais 10 de diplomacia contra alvos enfeitiçados. Com as formas avançadas, possibilitando que o alvo faça uma ação aceitável, algo que não seja super fora de caráter, a critério do mestre. E aumenta os alvos. Uma consideração interessante desse ritual, que não é mencionado no texto, é que o alvo não aparenta perceber que você usou o ritual, mesmo se ele passar pelo teste de vontade. Então, desde que você camufle a sua conjuração, que tem um poder de ocultista que faz exatamente isso, o alvo nunca vai saber da sua atenção. Esse ritual é bem útil, mas os números básicos são bem altos pro ritual de primeiro círculo, mais 10 e mais 5 em persuasão, é muita coisa. E, no Dissidente, você pode, entre aspas, controlar uma ação do personagem. Não Caraca. é um nível absurdo de controle de mente, mas dá pra fazer uma cena da mesma maneira. Mas esse ritual é mais pro roleplay, e tem um potencial que você precisa de criatividade pra conseguir chegar no máximo. Mas tem potencial na sua pool de rituais. Mas, como sempre, é simplesmente exatamente a descrição do Seti. Então, enfeitiçar vai pra esse mesmo. É, foi por ser. Caraca, velho. Perturbação. O irmão maior do enfeitiçar. Esse ritual permite que você force o alvo que te escuta a fazer um comando seu. Caraca, Esse nova ritual Xande, força velho. você a escolher até 5 efeitos só. Diferente de outros que você pode também escolher o que acontece, esse daqui só pode fazer os 5 efeitos no livro. O principal sendo pare, que simplesmente faz o alvo perder o próximo turno. É importante ressaltar que nem todas as opções de ritual fazem o alvo perder o turno dele. Diferente do D&D, que eu tenho quase certeza que todas as opções que a gente pede pro cara fazer, ele sempre vai perder o turno. Aqui não, tem que ficar de olho. Então, por exemplo, tem uma opção de que você pode fazer ele descer até o chão, e ele ainda pode executar o turno inteiro dele do chão, que é considerada uma ação livre ele descer. Então você não fez muita diferença se você deixar ele no chão, que ele vai ter um pouco de vantagem de acerto. A versão distante possibilita você causar dano direto, causando 3d8 de dano de conhecimento, e não requer círculo. É um dano decente para level 1, e um debuff de abalado, que tira um d20 em todos os testes, que é um debuff muito bom. Então isso aqui, tipo, Mano, eu queria ver é um verdadeiro... E o verdadeiro o uso mano, disso, vira mano. festa. Mas vai dar certo. Podendo escolher até 5 Vamos ver. seres. Lembrando O que o pessoal alcance é curto. é utilizando lembrando os que rituais. Seres é só humano nesse ritual, especificamente. Ponto bem importante. Mas você força o alvo a atacar com toda a sua capacidade um outro alvo. Então você pode forçar um ocultista que tá lutando contra você a jogar todo o ritual mais forte que ele tem contra o amiguinho dele. Você pode, com 5 seres, forçar todos os amiguinhos deles a jogarem contra eles mesmos. Desde que não fira eles mesmos, tá liberado. E isso é muito forte. Porém, como eu disse, a aqui é- limitação de só em pessoa impacta esse ritual pra caramba. Você não tá jogando ordem paranormal, e quando você tá lutando contra o paranormal direto, quando criatura, esse ritual literalmente não pode ser usado. Então, mesmo que eu acho que ele Mas tem criatura é muito potencial, tanque. que é Cê é insano louco. que você pode fazer com ele, ainda mais o verdadeiro. Tipo, ele não pode chegar no S tier, porque metade das vezes ele é super roubado, metade das outras vezes você não pode fazer nada com ele. Mesmo assim, forte A. Recomendo.
Pô, da hora. Mano, olha os símbolos, cara. Ouvir os Design. sussurros. Vamos lá, mais um de investigação. Usada pelo Eduardo Flon, na mansão endiabrada, e pelo Dante, no orfanato. Esse tem uma premissa diferenciada. Além de cada forma avançada ir mudando consideravelmente o que o ritual faz. Então, vamos passar por cada uma delas. A base, ele Será permite que que você o pecado pergunte tá aqui, sussurros do mano? outro lado. Aí, vou pra Perguntas cá. que possam ser respondidas por sim ou não. Uma ação breve. Limite de uma pergunta só. E nisso, o mestre vai rolar um D6, que caso não caia no 1, ele vai falar com a verdade, vai responder sim ou não verdadeiramente. Mas se cair no 1, o mestre tem que falar não, independente da pergunta. Ué, e o alvo é você? Porém, ele tem um limite que tem que ser uma ação que você fará logo. Então você não pode perguntar, tipo, de uma semana seguinte. Já não vai funcionar. Então é melhor você perguntar alguma coisa que você vai fazer na hora. Você tem que perguntar o que você vai fazer na hora. Fazendo basicamente no mesmo dia. Então você provavelmente, por exemplo, vai invadir uma mansão. Você quer saber se tem um cultista lá dentro. Você pode esse ritual, por mais falar sim ou não. Com a chance dele falar não, que pode ser que seja mentira. Você tem que fazer. Caraca, na verdade é planejar mentira, mano, de aqui, acordo. velho. No dissidente, a torna a pergunta mais aberta, podendo ser qualquer coisa no futuro. Então, já é uma maioria grande, e além disso, agora pode ser só uma pergunta normal. O mestre vai responder da melhor maneira possível, sem estar nessa regrinha do sim ou não. E se ele tirar um, ele só não te responde, não tem ludibriação. Na verdadeiro, volta para a regra inicial de ser o sim ou não, mas aqui adiciona uma outra resposta, que é o ninguém sabe, ele concede 5 perguntas. Além disso, se o mestre falhar no 1d6, ele só fala ninguém sabe. Então, é uma bandeira vermelha gigante se o mestre falar ninguém sabe. Porque a maior parte das perguntas que você falar pro mestre, alguém no mundo vai saber. Alguma entidade vai saber. Então, tipo... é tenso. Se ele falar ninguém sabe, não confia no menino não. E por isso, eu acho que esse é um dos rituais mais interessantes de investigação. Você conseguir basicamente pedir arrego na investigação pra uma entidade do outro lado pra te ajudar. Eu acho muito maneiro, muito style. Doideira, velho. Caraca. É bem útil. Opa. High bem Nossa, nesse 100%. Da hora, velho. Tecer ilusão. Ó. Mais um ritual de roleplay. Genjutsu. O Ai, conhecimento quebrou normalmente meu tende a ter uma ritual de utilidade do que dano em si. E esse daqui não é diferente. Quem é esse cara, Esse foi mano? utilizado pelo Selbit, sim, o Selbit em si, jogando com ele no especial de RPG do Balela, vocês ainda lembram disso. Que possibilita criar uma ilusão. Putz, isso aqui é O pra... efeito não tem muito galera que alcance acompanha, velho. na base dele, é bem limitado, porém as formas avançadas possibilitam criar ilusões super realistas ou até mesmo causar dano através das ilusões, coisa que o próprio Selbit fez naquela versão desse ritual. Peraí, mas daqui é no o RPG personagem do Balela. Selbit? Esse ritual tem um potencial muito bom do Dissidente Verdadeiro, como eu disse, que é 6d6 de dano de conhecimento que dá. E que faz que até... você pode até fazer isso antes de começar um combate, como foi realmente demonstrado pelo Selbit na hora. Até 2 vezes, né? Que depois disso o dano não funciona mais, de acordo com o ritual. Caraca, Mas, ilusão mesmo com um dano decente, é terceiro círculo pra você desbloquear esse dano. E no Insano. terceiro círculo, 6d6 é ok. E não é um dano consistente de conseguir. A rajada do invadimento, que a gente vai falar dele mais pra frente, já é uma opção melhor. Mas a possibilidade de usar fora de combate realmente é bem útil. Você conseguir amaciar a luta antes de entrar. Mas ainda é bem situacional. Ainda mais se você não estiver usando dano. Então, você tira. Certo. Terceiro olho. Ilusão e tal. Esse é um clássico, um ritual usado pelo Dante para ver as entidades dentro do orfanato Santa Mega Freira. E no livro, ele te dá essa exata habilidade. Mesmo na base dele, ele já permite já você, usando numa cena, conseguir conhecimento do Dante. sentir qualquer coisa paranormal em um alcance longo, que são 36 metros, 24 quadrados, se eu não estiver enganado. E com as visões avançadas, aumenta a duração para um dia e possibilita ver criaturas invisíveis, sem ter nenhum limite de afinidade de círculo. Então você pode usar o Caraca. dissidente e o verdadeiro no primeiro círculo. É um ritual simples e bem útil. Mesmo sendo de investigação, onde dá uma Pô, vantagem então o na Dante, hora. agora que ele tá Se você cego. estiver vendo que o seu mestre tá sorrindo demais, Isso aqui é tá muito perguntando útil se pra ele. realmente quer abrir aquela Né? porta Ou da não? mansão Tô doido. claramente endiabrada até o talo. É só abrir o terceiro olho, que tudo vai ficar mais de boa. Peraí, como é que é? Considerando ele facilmente Diabrado? batido, né? Abrir aquela tem na hora. É um ritual simples e bem útil. Mesmo sendo de investigação, onde dá uma vantagem na hora.
Se você estiver vendo que o seu mestre tá sorrindo demais, tá perguntando se realmente quer abrir aquela porta da mansão claramente endiabrada até o talo, é só abrir o terceiro olho, que tudo vai ficar mais de boa. Vai ver lá dentro. Considera ele facilmente um atira, é um dos mais úteis que tem. Cara, aqui tá difícil essa, hein, mano? Será que... Desfazer sinapses. Pra finalizar o primeiro ciclo, a gente tem um ritual do livro novo. Ele é, surpreendentemente, um ritual de dano básico de conhecimento, que é raro pra caraca. Coisa que até a descrição do ritual brinca um pouco com isso. Esse ritual causa 2d6 mais 2 de dano e causa a condição de frustrado, que remove 1d20 nas perícias de intelecto e presença. Na falha do teste, ainda causa metade do dano, mas não causa condição. Nas versões avançadas, o dano e o alcance aumentam bastante, indo de alcance longo e extremo, e o dano chegando até a 8d6 mais 8. E se isso não fosse incrível ainda, você pode escolher até 5 seres nesse alcance gigante a partir do segundo círculo. Mas não no inteiro, né? Esse pois aqui ritual, tem que ser essa, né, não? Pistola em formato de ritual nos levels baixos é a melhor maneira de escrever. O que escala fenomenalmente a partir do acidente, se tornando uma habilidade absurda de boa de ter, de dano em single target e em grupo, dependendo do que você precisar. Especialmente contra criaturas de energia. Além disso, frustrado e, logo, esmoecido, caso aplicado 2 vezes, diretamente impacta na chance de acerto do ritual, já que é baseado em DT, que o inimigo tem que resistir a um teste de vontade, e vontade é uma perícia de presença que você está reduzindo. Então faz você spamar esse ritual, é extremamente viável. Considerando que o Descent é só 3 de IP, porque é um ritual de primeiro círculo. Mano, é insano. E eu nem tô falando de combar esse debuff com outros rituais que muitos deles usam vontade, como resistência pro inimigo, e talvez até outras coisas do próprio time. Esse ritual acabou de sair, eu mal utilizei ele, mas nossa, o potencial dele é insano. Eu acho que tava até dormindo nesse ritual quando eu vi ele a primeira vez, mano. Absurdamente absurdo. Você escutou o que eu falei. O que é esse, pô? Não é possível. E agora vamos de segundo círculo. Aprimorar mente. A irmã do melhorar físico de sangue. Tem uns ciclos, né? Esse ritual melhora os atributos base. Nesse caso, intelecto e presença. O livro menciona como eles não afetam PE e perícia, porque normalmente quando você pega um atributo, especificamente presença, aumenta seu PE e intelecto aumenta suas perícias. Nesse caso não acontece, já que é um efeito temporário. A versão base, ele concede mais 1 nessas perícias, e as versões avançadas aumentam de mais 1 e mais 1, sendo que o Descent é mais 2 e o verdadeiro mais 3. Notavelmente, esse ritual aumenta sua DT de rituais, já que a DT de ritual conta com a sua presença. Já que para um ocultista é extremamente importante até um mais umzinho nos levels baixos. E aumentar as perícias bem usadas dele, que é a vontade de ocultismo. Em geral, um ritual bem útil, não é para todo tipo de personagem, mas se compara muito bem com a amaldiçoada. Você quer usar da mesma maneira. Você não quer entrar no combate, nossa, eu vou aumentar o meu DT. Casta esse ritual e depois você vai castar o seu outro ritual que precisa de DT. Era melhor você ter castado o ritual 2 vezes só. Mas, se você conseguir antes da luta castar em você mesmo, aí quer dizer que você não perdeu tempo nenhum. E só tem um buffzinho. Em geral, ele é muito bom. E poder se buffar, considerando que só gasta PI um tempozinho antes, é muito bom. E como todo buff de ordem, os combeiros já salivam quando escutam o nome do ritual. Sólido Betir. Até mudou de posição, botar ameaças. Esse eu diria que é o primeiro ritual que é simplesmente mais fraco que o outro. Esse permite que uma vez por cena você ganhe um sentido aranha em volta de você. Falando que tem alguma coisa que pode te causar perigo perto. Pode ser uma criatura, uma armadilha, uma pessoa. E, se você passar por um teste de percepção DT20, você consegue mais informação do perigo. As formas avançadas só melhoram um pouquinho os efeitos. E como eu disse no início, esse tom parece meio parecido com o terceiro olho. Esse tom é a única maneira que ele não é igual ao terceiro olho. O terceiro olho se limita ao paranormal. Esse ritual, qualquer coisa pode te fazer perigo. Pode ser uma armadilha antiga de dardo, ou uma pessoa com arco e flecha. Então aqui é mais útil, né, não? Aí sim essa detecção vai te avisar, e o terceiro olho não. Mas a gente está jogando Ordem Paranormal RPG. Então eu diria que 80% das vezes você vai estar contra perigos paranormais de alguma maneira. Eu diria até mais. Tem que pensar pra esse lado então aí, cara. Faz que esse ritual só tenha essa vantagem, né? De quando você tá lutando o não paranormal no Ordem Paranormal.
Então, eu diria pra você pegar o terceiro olho quase sempre, ainda mais questões de dissidente e verdadeiros rituais. Tem limite, diferente do terceiro olho, que eu acho estranho pra caramba, porque um ritual que é pior vai ter mais limite. Mas tudo bem. Mas ele tem seu nicho, tem que ser dito, ele não é inútil. E quando você estiver, tipo, não sei, invadindo uma estação policial, Porque tem vai ser um melhor paranormal lá dentro. você tira. Esconder Certo. dos olhos. Esse é um ritual que eu acho que tem um potencial absurdo. Que pelo menos na minha mesa é pouco usado. E na série, eu acho que a única vez que ele foi usado foi sem querer pela Beatriz, quando ela tentou transcender com o item Caraca, que tinha esse Beatriz, ritual. mano. De base, o ritual te torna invisível, dando mais 15 em teste de furtividade, que é muita coisa, e recebendo camuflagem total, que faz que no combate 50% dos ataques já vão te errar. Quer dizer que se uma pessoa dá um tiro em você, antes dela rolar o dado de acerto, ela rola o D20, e se for acima de 10, ela acerta, abaixo de 10 ela já erra, antes de passar pela sua CA. E, com esse mais 15 de furtividade, fica fácil de todo mundo que tiver contra você ficar desprevenido. Porque eles vão basicamente quase sempre falhar um teste de percepção, não sei se os caras foram muito perceptivos. Esse ritual, ele acaba com um turno só. Mas, o tempo de conjuração dele é uma ação livre. Então, você pode combar perfeitamente o que eu falei antes. No final de todo turno, esconder também é uma ação livre. Então, você pode simplesmente castar o ritual como uma ação livre, logo no finalzinho do seu turno, e logo depois, ação livre de novo, esconder. Cara, você consegue camuflagem basicamente de graça, sempre. Com esse ritual, Pô, você tá que gastando isso, só cara. PE e o risco de sanidade. É útil, E né, mano? fora de combate, você ainda pode usar esse ritual só um monte de vezes pra não deixar ele acabar num turno só. Que também é muito útil. E na versão de Dante, ele já conserta isso, porque vira sustentado. Então você nem precisa ficar castando várias vezes. Só manter a concentração, que fora do combate é bem tranquilo. E no verdadeiro, ele fica apetitoso. Que ele tem um requerimento pesadíssimo de quarto ciclo de afinidade, mas vale a pena. Porque aqui você consegue ganhar invisibilidade verdadeira. Que quer dizer que você pode atacar enquanto invisível. Nossa. Então, basicamente, você tá sempre com aqueles 50% de ataques Caraca. ali. E é insano. Pô, esse Ou até ritual mesmo tem que atacar ser pessoas extra, não? antes de começar o Caraca, combate, mano. conseguir uma surpresa e estando sempre atacando gente desprevenida, que é menos 5 na defesa. Em geral, na minha mesa, esse ritual, como eu disse, é muito pouco usado, mas eu tô vendo, cara, que potencial absurdo, cara, que esse ritual tem. Furtividade em si a gente usou pouco ainda, mas, nossa, das últimas vezes foi insano e com isso só ajudaria demais. Pra mim é um fácil atir. Tia, mas... Invadir muito insano. mentes. Mais um clássico de conhecimento. Esse daí o Guizo, eu lembro dele usando os segredos do outro lado, que o ritual permite que você use duas habilidades. Olha aí, o segredo A do outro ligação lado de novo. telepática, que permite você se ligar com outro... Eu pensava que os e caras comunicar eram como se fosse um walk-talk, só que normalzão, dentro da velho. cabeça do outro. E temos a rajada mental, que dá 6d6 de dano, e atordoa, faz o cara perder o turno se ele não passar pela DT. Se ele passar pela DT, ele fica atordoado e toma metade. Um adendo importante que esse ritual só pode atordoar uma vez o alvo, então você não pode dar um chain stun infinito no cara. Mas um stunzinho só já é insano, ainda mais tá dando um absurdo de conhecimento pro level. Nas versões avançadas, estranhamente a verdadeira não tem requerimento. Eu já vou falar logo de cara, vocês estão vendo aí. Que enquanto esse acidente tem... E eu não sei se é a minha versão do livro que tá bugada, mas eu considero, quando eu tô mestrando, que as duas são o terceiro ciclo. E na versão do acidente você pode aumentar o que você pode fazer na ligação telepática pra conseguir sentir mais e aumentar o dano de rajada na verdadeira também. Caraca. O ritual pão com manteiga, o dano de conhecimento. Antes de desfazer sinapses, era o principal dano de conhecimento em ritual. E ainda não é ruim, por ter aquele atordoamento que ajuda demais. Ainda mais com a utilidade da telepatia. Sólido a tir. Aí, Localização. Bom, hein? Faz o que o nome fala. É um ritual de investigação que ajuda desde que você tenha em mente que tipo de objeto você está procurando. O ritual tem 90 parece metros uma na base cabeça para ali no indicar meio o do caminho ritual. para chegar nele. Podendo ser pessoa, item, qualquer coisa que você tenha uma imagem na cabeça. Se você não souber o que a coisa é, o ritual simplesmente falha. Se você tentar achar uma pessoa que você nem sabe como é que ela se parece, não vai funcionar. O Descent faz você pode escolher alguém além de você e aumenta pra 1 hora a duração em vez de uma cena. Que aí você pode botar o seu amigo especialista pra fazer seguir aquela pista enquanto você vai fazer outras coisas mais importantes de ocultista.
Além disso, também permite você encontrar entradas de lugares. trabalhar. Perdido na caverna do Santo Berço, você pode sair suave. Enquanto o verdadeiro aumenta absurdamente o raio para 1 km, que é uma tristeza que você tem que escolher entre os dois. No final, o ritual ok, bem simples. Provável que você vai precisar de uma foto do item para você usar 100% do que você quer. Ainda mais se for uma coisa específica, que o ritual fala que, por exemplo, você quer achar uma chave da casa do cara, você precisa ter uma foto ou uma noção muito clara daquele item, que com essa restrição deixa bem situacional. Então, entra o quê? No C. Ela é boa pra, né, Aurora investigação, da mas... Mais Esse é um um livro novo para combate, fechar o né, segundo também. círculo. Esse é basicamente um clone da zona de verdade do D&D. É um ritual de investigação / roleplay que você cria uma área de alcance curto que todo mundo que falhar o teste de vontade tem que falar a verdade. Isso inclui você e os seus aliados. Ué. Só que um adendo aqui também. Pode ser usado também para impedir qualquer camuflagem ou visibilidade dentro da área. Pra se revelar. Não tem como você ficar invisível ou se camuflar aqui dentro. As Caraca. versões avançadas aumentam o alcance e a duração e exclui o conjurador do efeito, permite que você sempre escute sendo dito dentro da área, mesmo estando bem longe da área onde você castou. E como é a natureza de ritual de investigação, tu precisa ser criativa para conseguir ter um bom resultado. Você vai precisar pensar se vale a pena você conjurar isso, sendo que o NPC sabe que está sendo forçado a falar a verdade. Não é uma coisa que fica segredo para ele. Mas ele é bem o tipo de ritual que você vai usar em 2 cenas importantes numa campanha inteira. Mas é muito maneiro. Mas no texto, ele é literalmente escrito para entrar no C. Aqui é Mais bem. É bastante Ah, nicho sei. aqui, eu vou te falando de conhecimento. E agora nós vamos para o terceiro círculo. Alterar memória. O terceiro ciclo Mais um agora. ritual de roleplay Caraca, que altera. teve um impacto bem grande filha na história da- da série. O sendo usado logo no início pelo diretor Álvaro Augusto para apagar a memória dos professores que testemunharam as Cachorro. atrocidades que ele cometeu. Um deles sendo o próprio Alex. Esse ritual é simples. Ele possibilita apagar a memória recente do alvo ou mudar elas um pouco. Na base, ele só pode alterar memórias de eventos que aconteceram recentemente e o alvo recupera ela depois de 1 a 4 dias. Rola um D4 pra isso. Nossa. E no verdadeiro, que requer 4º círculo, você pode apagar as memórias que ocorreram até 24 horas atrás. Mano, esse ritual tem uma premissa muito brava. A gente já viu ele sendo usado. Só que a versão que a gente player tem é basicamente quando você desbloqueia o boss como personagem jogável. É literalmente isso. Um boss? Você não pode apagar nem mudar nada, mesmo no level máximo de verdadeiro, antes de 24 horas? É sério? Putz, tipo, tem essa utilidade, né? Mas, caraca, a única maneira que eu consigo ver usando esse ritual é, tipo, um policial invadiu o centro de investigação, perguntando quem vocês são, falharam o teste de diplomacia, e agora os caras querem te prender. Aí você usa o ritual pra ele você mudar a memória dele, pra ele pensar que você é um agente da lei também. Tipo, acho que é pra isso mesmo que ele foi feito pra player. Mas nossa, que falta de potencial. Ele é muito melhor pra mestre. Você pode literalmente fazer isso pra deletar a mente inteira de uma pessoa e deixar a pessoa com trauma por causa disso. Que tristeza, cara. Por que não pode deixar a pessoa com trauma como player, cara? Simples mestre que deixa. Que absurdo. Mas como eu disse, eu não acho Seria que vale apelação. muito a pena. Esse aqui é o nosso D-Tier 2. Putz, tomou. Contato paranormal. Esse é muito estranho, mas bem diferenciado. Ele te concede 6 dados de 1d6 depois de conjurar o ritual. Caraca, esse Você maluco, pode usar velho. ao longo do dia para aumentar testes de perícias, tirando um pouco da sua sanidade toda vez que você tira o dado máximo. As versões avançadas só aumentam o dado para 1d8 e 1d12 respectivamente, para decente e verdadeiro. E também aumenta o dano de sanidade que você toma quando você tira o dano máximo, que acho que vai de 1, 2, 3, respectivamente, mais uma vez. Caraca, então o cara pode Não falar sei com a entidade, mano. Como que eu me senti sobre esse ritual? Porque ele aumenta em média mais 3, mais 4 e mais 6 nos dados. Mas é super fácil de conjurar. E dura o dia inteiro. Então, a ideia é só você acordar, tomar um banho, dar um bom dia, contactar as forças paranormais que observam você a cada momento, e escovar o dente e trabalhar, tá ligado? Só que o limite de ser só a perícia rodada ferra um pouquinho, porque como ocultista você não rola perícia pra estar ritual, só pra resistir à sanidade. Pra combatente você tem ataque especial que é melhor. Pra especialistas tem o perito, que é basicamente esse ritual melhor também, que você não precisa nem gastar sanidade ou P. Então eu acho meio difícil de você justificar esse ritual. Mas ele é muito fácil de conseguir bônus, mesmo que você não faça muita coisa, né? Bem, mas você quer melhorar uma perícia uma coisa pra frente, você tá muito focado em investigação.
ele encaixa perfeitamente. E, bem, considerando que esse é um RPG de investigação, que é muito mais combate que investigação, tem que ir pro Setir. Mergulho mental. Esse daqui, pra mim, é a versão oficial do Leitura Psíquica, que o Dante tinha usado na Beatrice, que acabou deixando ele cego. Que até hoje é uma cena que eu acho incrível no RPG. Mas o mergulho mental funciona um pouco diferente do que naquela época. É um ritual sustentado, que permite que a cada turno que você mantenha o ritual, o alvo falhe um teste de vontade, ele precisa responder uma pergunta de sim ou não com a verdade. Não tem nem ludibriação igual o Sussurros. Pô, a versão parecido, né? Deixa você com entrar na outras duas que cabeça teve de conhecimento do alvo a qualquer distância. Daí você tem informação sobre o alvo. Só que tem um detalhezinho. Você precisa ter um item pra fazer isso. Você precisa colocar uma máscara. Não é a máscara dos sussurros, mas eu acho que ela funcionaria, porque as duas são de conhecimento. Mas você precisa ter uma máscara que, tipo, nem tá no livro. Esse ritual te dá, se você quiser usar ele verdadeiro. Você vai ter que gastar um slot 2 de categoria pra poder usar ele verdadeiro. Que é uma restrição interessante, mas estranha. Bem, e como a gente sabe, tem bastante potencial de roleplay, como a gente já viu o Dante mesmo usando. Só que no livro ele é só mais fraco que eu vi os sussurros. Pra que você vai entrar na mente da pessoa se você pode perguntar pra magistrar logo de cara, tá ligado? Ela sabe muito mais que a cabeça do cara. E esse ritual é um ritual de terceiro círculo. E o sussurros é de primeiro. Pra que você vai gastar tudo isso extra? Claro que o sussurro tem a chance de estar falando mentira. Mas putz grila, eu prefiro castar sussurro 6 vezes seguida do que usar só um sussurro uma vez, pô. Mesmo custo de PE. Caraca. Óbvio, você não pode fazer isso, tá? Ouve sussurro, você não pode perguntar uma coisa várias vezes, tá? Só pra deixar claro aqui. Então, infelizmente, mesmo sendo maneiro pra caramba, esse ritual só fica sendo mais fraco que os sussurros. Então eu não sinto muito por que você faria isso, tá ligado? Então, infelizmente, o inferno do Dante não é muito útil aqui. Detir. Inferno de Evidência. Caraca. Certo. Esse ritual não tem versão avançada, Aqui, ele é só uma velho, base. tem uma pegada referências. O que você precisa é ter uma superfície reflexiva que você consegue ver. Pode ser um espelho, pode ser uma água, pode ser um lago, pode ser qualquer coisa. Segredo ali, isso. E quando você conjura esse ritual nessa superfície, você consegue simplesmente ter um alvo de qualquer pessoa. Você pode escolher uma pessoa e você vai conseguir ver o que ela vê e o que ela sente. Que dura até 5 rodadas. No qual o alvo, ele pode impedir a evidência se ele passar por um teste de vontade. E, dependendo de quão bem você conhece o alvo, ou se você tiver itens conectados diretamente com o alvo, com um fio de cabelo, um pedaço da pele, alguma coisa do tipo, fica mais difícil pro alvo conseguir passar nesse teste de vontade. Mas se você não tiver quase nada, fica mais fácil pro alvo passar esse teste de vontade. O ritual é bem estranho também, porque, tipo, eu tô fazendo evidência numa pessoa normal, num policial, num chefe de polícia, que não tem nada a ver com o paranormal. Ele vai sentir algo estranho no corpo dele, ele vai saber que ele tá sendo visto por alguém. O ritual não fala isso. Eu, como mestre, eu gosto de entender, já que não tá falando, que simplesmente a mente do cara tá lutando no subconsciente contra esse ritual. Por isso que, tipo, ele faz o teste de vontade... Faz o teste de vontade sem pensar. Pra proteger o cérebro, que eu acho que faz mais sentido. De resto, o ritual é basicamente um equipamento de escuta. Muito mais fácil estar com o equipamento de escuta, além de ter um range infinito. Então, tem os seus usos 100%. Que já é algo que você pode falar... Você não pode falar da competição acirradíssima que a gente tá tendo aqui no terceiro círculo de conhecimento. Que, putz, os caras estão tudo low tier. Então, mano, eu dou um beijinho pra ele, tá? Tipo, ele é fácil de setar, ele não tem que pagar extra. Ele merece, tá? Vamos botar mais um de investigação no Betilho aí. Pelo menos um no terceiro círculo. Relembrar fragmento. Mais um final de círculo, mais um ritual do livro novo. E hoje eu vou falar de cara, Betir, ruim pra caramba. Tipo, Jesus Cristo, que ritual é esse? Mano. Esse ritual permite que você repare uma fonte de conhecimento. Que é qualquer coisa, tipo, tem coisa escrita, um documento, as coisas livro, de conhecimento texto, mesmo, né? Só investigação, descobrir as coisas. Se tiver um mindinho desse documento que pode estar queimado, rasgado, comido, carcomido, molhado, desfeito, feio, podre, tudo ferrado. Se tiver um mindinho, você pode reconstruir ele inteiro. Caraca. Que essa na base, você reconstrói por uma cena. No dissidente, faz que ele fique reconstruído até o final da missão. E no verdadeiro, faz que você pode até mudar os dados de conhecimento dele para você fabricar alguma coisa. O ritual, pra que você precisa de um ritual disso? Tipo, por que o mestre colocaria uma pista que tá
tão ferrada que você só consegue recuperar com esse ritual. Cara, só se o mestre literalmente olhar pra tua ficha e falar: eu vou colocar nos documentos carcomidos pra esse cara restaurar. Ou, eu posso fazer um ocultista queimar as pistas todas na frente dos agentes. Para aquele agente maneiro ali, o ocultista que pegou o ritual de relembrar fragmento novo. Posso usar e sentir muito bem. E se o mestre falar isso, ele é o Giga Shed dos Giga Shed, tá? Dá uma estrelinha pro meu mano. Mas fora isso, cara, você vai usar isso uma vez. Cara, se você usar 2 vezes, mano, pode falar no comentário que você já usou mais que uma vez esse ritual numa temporada, cara, que Jesus Cristo. Detinho mais fácil de todos os tempos. Tá, agora a gente abandona os tristonhos do terceiro círculo e a gente vai pro quarto. O conhecimento aqui tá tomando taca. Aqui sim tem os brabos. Só DC. Controle mental. Não, daqui tem que ser S. Agora estamos entrando nos grandes jogadores. Caraca. Esses rituais, lembrando do quarto círculo, custam 10 de PE. Os ocultistas só desbloqueiam eles no Nexus 85 e nenhuma outra classe pode aprender através de transcender. A não ser se tiver um item específico e o seu mestre permita. Mas só pelo ritual, quando você tá upando de level, não pode. Só pelo poder, né? Não pode. Então eles são bem limitados e pouco usados. Então eles têm que ter um nível mais forte. Então eu vou estar julgando eles baseado nisso. Mas vamos lá. Controle mental. Se eu me lembro, o Gal, não, eu lembro perfeitamente. O Gal usou no final do épico que foi o episódio da Liz, que fez o Joey entregar a espada pra ele. Ajoelhar ele e entregar a espada. Que ele... Spoilers. Spoilers. E falando em game, se o alvo me lembrei, cara, você realmente faz uma coisa, você assume o controle dele. Acontece, você pode mandar ele fazer qualquer coisa que não seja causar a morte dele mesmo diretamente. Você ainda pode falar: mano, fica naquele buraco ali, paradinho. Você chega lá e empurra ele. Você ainda pode, mas ele não pode se ferir diretamente. E se ele passar, ele ainda fica pasmo, que quer dizer que ele perde o turno. Então mesmo se der ruim o ritual, o cara ainda perde um turno, que não é ruim. E o poder real vem nas versões avançadas, que permite você controlar até 5 a 10 pessoas e animais. Caraca! E se você já prestou atenção, você já viu que desanimou legal. Pessoas e animais sem entidades paranormais. É mesmo? É. Meu Deus. Deu uma murchada. O meu problema de perturbação civil, né, cara? O limite dessa pessoa dói muito. É uma ordem paranormal, cara. Você vai estar lutando contra criatura o tempo todo. O boss final provavelmente vai ser uma criatura. Então isso ferra bastante. Então se você não for usar isso daqui contra grupos de ocultistas, ou contra, basicamente, roleplay, né? Pra gente fazer qual seria um história. Exemplo? Uma multidão de pessoas, pra causar um furdunço, pra causar uma distração, você vai estar difícil de conseguir usar, mano. Mas ainda é muito forte. Como eu disse, a mesma coisa, perturbação. Eu sinto que muito parecido, só uma perturbação plus. Então ainda tem tirando aí potencial o paranormal absurdo de literalmente fazer um grupo inteiro de ocultistas conseguir se matar. Tipo, numa rodada só. Mas o quarto ciclo tem que ser uma coisa muito braba, cara. Você tá gastando sanidade pra caramba. É dificílimo de conseguir. Então, infelizmente, ele tem que ir pra um B-tier, cara. Ele faz o que tá escrito, mas podia ser melhor, ainda mais pelo preço. Inexistir. Voltando com inexistir. Esse aqui eu escutei, velho. De quem era? É mesmo. Quem mesmo? Deixa pra lá. Coisa na minha cabeça. Bem, esse foi o ritual mais potente de dano do Ordem. Causando dano grande. O ritual favorito do Kai. Quem mesmo? Deixa pra lá. Coisa na minha cabeça. Bem, esse foi o ritual mais potente de dano do Ordem. Causando dano ridículo de conhecimento que vai de 20 a 130 de dano, dependendo do seu dado, da forma base. O decente, causando 30 a 195, e o verdadeiro, causando 40 a 260 de dano. Esse aqui requer afinidade. Mano, tudo isso de dano cru, sem combo, sem nada. Com o extra que se o dano for fatal, o alvo literalmente desaparece da realidade. O Kaiser do mundo desse, né? O único negócio é que além de ser muito custoso pro ritual de 4º nível, se o alvo resistir, esse ritual que normalmente todos os rituais só botam dano pela metade, esse daqui vira tipo 1/4, 1/3 do dano. Então ele basicamente não dá dano. Você precisa ter uma DT altíssima pra conseguir usar esse ritual consistentemente. Coisa que eu vou te dar um segredinho aqui. O Cinerária do nosso próprio amiguinho
verdadeira maximiza o dano do menino para 260 de dano consistente, porque sempre causa o máximo de dano na cenário verdadeira. E a DT aumenta em mais 5 de todos os rituais na área, fazendo que você vai conseguir acertar esse cara. Aí sim o bagulho fica louco. Caraca. É divertido demais jogar uma bomba atômica de conhecimento em alguém. Tipo, não tem como. E pra um slot de quarto ciclo eu acho bem bom. Não é um bagulho insano que você tá pagando um preço. Você tá no super late game. Mas é uma tia bem maneiro. É. Possessão. Caraca, Mais um possessão. ritual icônico. Mais um que começou tudo na primeira temporada, com o diretor e a Agatha usando pra ficar pulando de meu corpo. Deus. Mano, Esse como é ritual que eu me permite esqueci? possuir corpo de uma pessoa viva ou morta. Caraca. Que em game você só troca os atributos físicos, mas a sua ficha fica o mesmo. E se o alvo passar no teste de resistência, ele sabe que tentou ficar possuído você e fica imune ao ritual pelo dia. Claro que corpo morto não tem resistência. Além disso, se qualquer um dos envolvidos morra, a alma que tá no corpo que sobrou fica presa. A não ser que você conjure o ritual novamente no corpo morto. Quase certeza que foi isso que rolou com a Agatha, que ela não sabia reconjurar o ritual. Não lembro da lore na época. Olha, esse ritual pode ser usado de maneira muito interessante, se o teu mestre deixar. Porque no livro ele fala que só muda agilidade, força e vigor, junto com o deslocamento. Mas os pontos de vida também não faria sentido. Pensando que um corpo morto estaria zerado de pontos de vida, mas eu diria que você poderia botar com ele com 1. Mas você pular de um outro corpo, tipo, de um ocultista que tá ali, ele falhou. Tipo, ele teria uma vida, você conseguiria a vida dele de volta, né? O corpo dele tá estável. O dano físico não é o dano da sua alma. Não é? Eu acho que tem um playstyle interessante de ficar pulando de corpo a outro pra você ficar mais resistente em combate como ocultista. E eu não acho que nem é tão roubado, porque se o seu corpo fica no chão inconsciente. Então literalmente os outros inimigos da cena podem literalmente dar um golpe de misericórdia em você e te dar insta-kill, fazendo você basicamente perder o seu corpo se for destruído demais. Então, tipo, eu acho que dá pra fazer situações muito maneiras de roleplay também aqui. Mas, tirando essa parte, esse ainda é um ritual totalmente em criatividade, que você vai mais usar pra conseguir infiltrar em lugares com outro corpo, ou você conseguir informações da mente de outra pessoa. Então, 1, 2 vezes uso na campanha. Cara, mas eu acho a possibilidade dele muito maneira. Ele é nichado? Ele é. Mas eu vou dar um Betir pra ele, pô. É muito maneiro, pô. É o Betir de incentivo. É o Betir pra você usar esse ritual. Pega. Se tiver no level altaço, tá tentando trocar de cor. Umzinho não faz diferença, né? Umzinho não faz. Pronunciar sigilo. Pra finalizar, voltamos mais uma vez com um suplemento. E esse é um brabo pra finalizar. Se tu sabe de Jujutsu Kaisen, esse é literalmente a habilidade do Inumaki. Você pode falar uma palavra da língua do outro lado e causar o efeito dela. Podendo fazer 3 efeitos. Você pode deixar o alvo ficar cego. Você pode atordoar ele, fazendo esquecer de onde ele tá e quem ele é. Ou você pode banir ele por 1d4 turnos. A coisa mais importante desse ritual é que ele não é limitado a pessoas, igual perturbação e controle mental. Qualquer criatura que escutar esse negócio, você focar para ele escutar, vai tomar o efeito. Então aqui é esse. Né? O mais certo pro paranormal é o comando de inexistir, que é o comando de banimento. Você pode literalmente tirar um alvo do combate. Sendo que é muito útil defensivamente para você tirar um aliado do campo de existência. Um aliado tá tipo quase morrendo para ele ficar seguro lá onde ninguém pode atingir ele. Ou pra aproveitar uns turnos com o inimigo mesmo no campo. Tirar por alguns instantes. Um ocultista que tá te lutando, ou tirar aquele empape X que tá indo contra você. Mas você tem um tempinho pra poder reagrupar e pensar o que você vai fazer quando ele voltar daqui a 2 turnos. As visões avançadas aumentam o alcance de curto pra extremo e uma afinidade podendo chegar até 5 seres. Então você pode literalmente, uma pessoa longe pra caraca, longe de limite sniper, só deletar, 3 pessoas só desaparecem do nada, mano. Um meme potente dentro do jogo, insano, fica trolando uma pessoa aleatória. Mas se torna endgame, esse ritual tem que ser forte. Então pra finalizar, ele merece 100% um S. A tier. Mas brabo, hein? Doideira. É isso. Mais uma tier list completa. Todos os rituais de conhecimentos 23 explicados e ranqueados. Espero que tenham gostado. Como sempre, pô, muito bravo. Eu acho que foi um dos primeiros vídeos aqui, né, dele. Sendo um ritual de energia. Então fiquem ligados. Já dá aquele like, se inscreva, chegou até aqui. E comece a opinião. Eu não retenho todo o conhecimento do paranormal. Pelo menos não ainda. Então,
Eu sempre gosto simplesmente de aprender mais. Quem sabe já teve uma experiência melhor com os rituais que eu falei. Quem sabe um ritual que eu botei lá embaixo, você tem uma maneira de conseguir deixar ele simplesmente insano. Ou o ritual que eu botei lá em Tem cima, no isso, final, né? eu menti pra caraca e tipo, ele não funciona do jeito que eu pensava. Cara, pode falar à vontade. Alguém conseguir Mas utilizar eu fico por muito aqui. bem, né? Esses Obrigado a rituais todos. para E até a próxima. gameplay. Caraca, galera, ótimo vídeo aqui do ACZ, né, mano? Um dos primeiros vídeos dele aí. E, cara, mano, bate mais ainda curiosidade pra ver como é, né, a utilização desses poderes, esses rituais, né, lá em ordem, cara. Eu já tive, né, eu já vi alguns, né, como da própria Agatha, né, da processão lá, trocando de corpo. Teve ela também utilizando um, mas eu creio que deve ser de sangue, que ela começou a fazer um cara desmanchar, né, que eu assisti o episódio lá, né, especial dela, e ela utilizou um poder, né, desse um ritual, e o cara começou a derreter, moleque, caraca, sinistro. E, né, eu vi aplicando, mas eu queria ver, né, ali no jogo mesmo, na série, né, de ordem, né, mano, como é que é, se tem alguma coisa, cutscene, acho que não, né, velho, só utilizaçãozinha mesmo. Mas, galera, como o Arce já disse aqui, né, mano, é muito do ponto de vista dele, né, na utilização que ele teve, né, teve vários poderes aqui que eu achei muito interessante, né, tipo, sobre controle de mente e tal, só que, né, infelizmente, no mundo ali, paranormal e tal, é complicado dos caras, não, vou optar por isso tal, porque, mano, né, os caras estão enfrentando monstros, cara, e né, não é utilizado, não tem eficácia contra esses monstros, então é complicado. Assim, mesmo não tendo, né, muitos no TS e tal, achei muito interessante aqui, né, os rituais de conhecimento, cara. Então eu querendo ver agora de sangue, da morte, de energia, né, ver como é que é e tal, qual é o mais forte no quesito ataque, né, velho? E, pô, mano, tô bem curioso. Mas, galera, o link aí do vídeo original, né, do ACG vai estar aí na descrição, né, o link do canal e do vídeo, beleza, galera? Passem aí lá, dá aquele apoio, mano. E bom, galera, espero que vocês tenham gostado do react, deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho, beleza, pra perder no react. E, valeu, falou, até mais, galera.